Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a parte especial que fala dos crimes contra o patrimônio. Título 2 dos crimes contra o patrimônio, capítulo 1 do furto. O furto se divide entre simples, privilegiado, noturno e qualificado. Nesse primeiro momento, vamos falar do furto simples, depois a gente divide em um próximo bloco, em próximos blocos, curtinhos aí, para que você não possa se cansar muito das aulas. Vamos lá. Furto simples tem como texto: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Tranquilo, bem enxuto, bem exíguo o texto, que tem como verbo a ação nuclear, subtrair, já me dizendo que este é um crime de momento consumativo material, crime de ação, crime doloso, sem a possibilidade da modalidade culposa. Qual é a ação? Subtrair, trocar a posse. E aí nós vamos ver quando é que existe esta subtração, qual é o evento que tornará esta subtração possível. Para si ou para outrem. Veja que não existe a necessidade de tão somente ser para aquela pessoa. Pode ser algo que foi destinado para um terceiro que tinha interesse. Qual é a pena? Reclusão de 1 a 4 anos, possibilidade da suspensão condicional do processo. Beleza? Artigo 89, Lei 9.099 de 95. O furto simples, então, ficou bem assim. Seu preceito primário é subtrair coisa alheia móvel, além de termos algo que pode ser retirado de um local para outro, como um celular, um notebook, uma carteira, dinheiro, joias, animais. Todos esses são móveis e ainda deve ser alheio. Porque se eu tiver a propriedade, mesmo que embargada daquela coisa, ou a metade da propriedade, ou uma propriedade fracionada, uma propriedade coletiva, então não caberá aqui inicialmente o crime de furto. Pai não rouba filho, né? Dependendo da idade, nós vamos colocar lá na nossa última aula, lá nas escusas absolutórias, e aí nós vamos falar sobre essa situação, mas pai não furta, filho não furta pai, porque entende-se pelas escusas absolutórias que aquilo também é daquela pessoa. Marido não furta esposa. Claro que estou falando das regras gerais, depois nós vamos colocar as exceções. Quando alguém leva o carro, quando a polícia em uma blitz, por conta de que o IPVA está atrasado ou por conta de alguma irregularidade, e aquela pessoa adentra o pátio e leva aquele veículo de volta, não é o crime de furto. Nós vamos falar sobre isso também. Mas veja, a coisa deve ser alheia, deve ser de outra pessoa para que consideremos aqui o crime de furto. Beleza? Então, o objeto material é coisa alheia móvel, tudo aquilo que pode se mover. O bem jurídico tutelado é o patrimônio. E o elemento normativo coisa alheia, elemento subjetivo para si ou para outrem, a vontade do assenhoramento, de possuir aquela coisa. Vamos lá, deixa eu clicar aqui, vamos girar. Ele volta aqui. Onde estou? Achei. Pronto. Então, o furto ficou bem assim. Sujeitos ativos, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. E aqui nós podemos também enquadrar as empresas, as pessoas jurídicas como sujeito passivo do crime de furto. Na verdade, um dos maiores crimes que nós temos no Brasil até hoje, e acredito que um dos maiores do mundo também, é o crime de furto, o furto ao Banco Central, que levaram aquela grande quantidade de dinheiro e foi um furto e não um roubo, como muitos acham. Objeto material, coisa, bem jurídico, patrimônio.
O furto, elemento subjetivo, sempre o dolo, a vontade culposa aqui inexiste. Se alguém subtraiu de forma culposa, negligente, aqui não tomou o devido cuidado, a tipicidade material, não temos o crime de furto. Observação, olhar para o furto de uso. Furto de uso não é crime quando alguém tinha a vontade de restituir, fez a restituição antes que o dono soubesse ou desse conta de que havia sido subtraído tal coisa e sem prejuízo nenhum ao proprietário, a pessoa restitui aquele bem. Furto de uso doutrinário, jurisprudencialmente reconhecido. Não há previsão de responsabilização na culpa. Intercrimes, crimes de momento consumativo material. Temos aqui as 4 teorias que a doutrina reconhece, vão estar no seu material, mas para deixar claro para você, a teoria inicialmente já não é mais que nós tínhamos reconhecido no Brasil, era a teoria da ablatio, que tem a consumação ocorrida quando a coisa, além de apreendida, é transportada e agora existe a posse pacífica e segura de um lugar para o outro. Este era o reconhecimento jurisprudencial. Acontece que houve uma evolução do entendimento dos nossos tribunais superiores, que agora considera a teoria da amotio. Deixa eu clicar aqui para ela poder evoluir. Ótimo. Teoria da amotio ou apprehension, que é o delito de furto, se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, veja, poder e não propriedade propriamente dita, mesmo que num curto espaço de tempo, independente da res permanecer sobre sua posse mansa, pacífica, tranquila. Então, reconhecimento de momento consumativo material. Quando é que nós temos a eclosão do crime de furto? De acordo com a teoria amotio e teoria da apprehension. Apprehension. Vai depender de como você pronuncia aí um vocábulo latino, certo? Deixa eu clicar aqui com esquerda para ele tentar me ajudar aqui. Vamos lá. Próximo. Muito bem. Teoria adotada no Brasil pelo STF e STJ. De acordo com a súmula 582 do STJ, que considera o furto, mas aqui a gente pode fazer uma interpretação extensiva para o que está roubo, mas a gente faz uma interpretação extensiva para o furto sem problema nenhum, com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça mediante ainda por um breve tempo, em seguida à perseguição imediata ao agente, a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa e pacífica, que era a nossa antiga teoria de troca, a teoria da troca da propriedade aqui nos crimes de furto. Ainda, deixa eu vir aqui. Ali é melhor. Vamos lá. Então, apesar de referir ao furto, apesar de referir ao roubo, nós podemos utilizar a teoria da amotio para o furto sem problema nenhum. Vamos para frente? Furto versus apropriação. Qual é a diferença entre o furto e a apropriação em linhas gerais? Vou mandar aí no seu material vou mandar aí para vocês esse material para que depois você antes faça, se você não fez a impressão ou não está aberto aí, né, abre aí 2 telinhas ou minimiza uma e deixa essa daqui aberta ou uma maior, outra menor, do jeito que você achar melhor. Mas tenha esse material aqui e eu não vou ler todos os exemplos, mas em linhas gerais, em regra quando nós falamos do furto, ele é bem assim, quando a gente não tem
a posse, detenção da coisa e a subtrai. Óbvio, a doutrina e a jurisprudência também considera furto quando o agente recebe o bem, tem a posse, detenção, porém esta posse é vigiada. É um vendedor que pegou uma calça e colocou ali para a pessoa experimentar, está aguardando ela retornar do provador. É também aquela pessoa que está em um supermercado e ela está sendo monitorada por um vigilante, por um guarda que daqui a pouco vai passar por ali. É também monitorada pelo sistema de segurança, pelo vídeo monitoramento. Então, temos aqui uma posse vigiada. Quando nós falamos do artigo 168 da apropriação indébita, o indivíduo tem a posse desvigiada, ele levou para casa, ele saiu com aquilo, ele tinha a confiança de portar aquele objeto sem a necessidade de estar sendo vigiado. Como, por exemplo, um motoboy que sai com uma entrega para fazer e não a faz. Ele se assenhora daquele bem, daquele objeto. Como, por exemplo, também um representante comercial que tinha um notebook e aí, entendendo por uma questão laboral que foi prejudicado, sai da empresa e leva o notebook consigo. Apropriação indébita. Observações sobre o furto. Observação número 1. Tome cuidado com o furto de uso. Não é crime. Falta a finalidade de subtrair para si. Furto famélico, para saciar a própria fome ou a de terceiro. Existem alguns posicionamentos, alguns julgados quanto a remédio, que a gente pode mandar o material para vocês também. Mas aqui o furto famélico envolve comida, necessidade de saciar a fome sua ou de terceiro, desde que haja aqui os requisitos. Quais são eles? Que seja para saciar a fome, que não haja outra forma de saciar a fome, não pode roubar 1 quilo de picanha, tá? 1 quilo de bacalhau delicioso lá do Big Lar, né? De quase R$300. Subtração de coisa capaz de contornar a situação emergencial e insuficiência de recursos e impossibilidade de trabalhar, que não pode ser confundido como furto de uso, que não tinha a vontade de assenhorar e houve a devolução. Exemplo claro aqui é um carro, uma bicicleta, né? Tomou uma bicicleta emprestada sem o conhecimento daquela pessoa e devolveu e não gerou prejuízo nenhum. E ainda o furto de bagatela. Estes 3 são reconhecimentos doutrinários, você não vai encontrar no dispositivo legal. O furto de bagatela é quando o objeto for para a vítima reconhecido de insignificante valor, muito pequeno, como por exemplo subtrair uma chapinha que está lá em promoção nas lojas americanas por R$19,90. Veja, se a própria Americanas está fazendo uma queima de estoque daquela chapinha, ela vai ser uma bagatela, ela vai ser irrelevante para o direito penal, para movimentar todo o sistema policial e o sistema judiciário e ainda tornar ineficiente e inócua o poder de uma pena. Então, haverá aqui a aplicação do furto de bagatela. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º fala sobre o furto de energia elétrica ou outra com valor econômico. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, dado base fundamental no artigo 83, inciso 1 do Código Civil de 2002 e já estava lá no anteprojeto desde 1999 para fazer modificação no Código Penal, falando bem assim: alarga a equiparação de coisa móvel para incluir o gás e a água fornecidos por empresas públicas. Então nós temos que a energia elétrica ela é considerada como bem de
outrem alheio e é objeto material do crime de furto. Se alguém está fazendo uma ligação clandestina no poste, antes do padrão, antes do relógio, é o crime de furto. Primeira corrente que fala sobre água é considerada coisa móvel. Temos duas correntes. A primeira diz que não, depois você faz a leitura integral para não ficar uma forma enfadonha a nossa aula. A primeira corrente diz que não, entende que ela é coisa difusa da coletividade, está disponível para todos e não pode ser objeto de furto. A segunda corrente já diz que sim, é passível, é possível que haja a incriminação da conduta de subtrair água, desde que essa tenha sido captada, tratada e armazenada para distribuição, agora dessa água tratada. Corrente minoritária e corrente majoritária. E a subtração de sinal de TV a cabo. E aí, o que você acha? Me responde aí. Manda uma mensagem lá no Insta, ou manda uma mensagem no e-mail, ou nos grupos aí do WhatsApp da sua turma, através dos líderes. E a subtração? Primeira corrente diz que sim, que é o NUT, que considera que é uma forma de energia. Vem o STJ ratificando, vem o STJ dizendo que sim também, de acordo com o seu julgado no recurso especial 1123, 747 do Rio de Janeiro. E vem a teoria dizendo que não, a corrente dizendo que não, fundamentada por César Roberto Bittencourt, que leciona que a energia elétrica, a energia se consome, se esgota, diminui e pode inclusive terminar, ao passo que o sinal de televisão não se gasta. Quem se utiliza clandestinamente de sinal de televisão não retira e tampouco se apossa, não havendo qualquer diminuição do patrimônio alheio, que, em última instância, é o bem jurídico protegido. Então, de quem é esse entendimento aqui? Professor César Roberto Bittencourt. E deu base para o STF dizendo que não. Então, se você estiver fazendo uma prova de forma singular, coloque as duas correntes dissertando sobre elas. Se você estiver uma prova dissertativa, óbvio que vai citar sobre as duas. Se te cobrarem um posicionamento jurisprudencial dos nossos tribunais superiores, sempre acompanhe o STF dizendo que não. Normalmente em provas de concurso e provas objetivas sempre acompanharão o posicionamento jurisprudencial do STF. Vamos voltar aqui. Furto de energia elétrica versus estelionato. Se essa captação clandestina, se essa ligação clandestina foi antes do poste, antes do relógio, ali no poste, é o furto de energia elétrica. Ligação clandestina, o vulgo gato, gambiarra. Quando nós falamos do relógio, do medidor, para dentro da casa da pessoa, se houver uma modificação na captação dessa energia, do uso dessa energia, não mais será considerado o crime de furto, e sim o crime de estelionato, que por conta de uma fraude houve o assenhoramento, o uso daquela energia elétrica, de acordo com o artigo 171.